Olá, meu aluno, minha aluna, tudo bem com vocês? Para começo de conversa, o que existe em comum nessas imagens? Observe, tem uma panela de pressão com um vapor sendo expelido por ela, temos uma locomotiva a vapor, um motor a combustão. Nessas outras imagens temos um desodorante aerosol, temos um extintor de incêndio sendo utilizado, uma unidade condensadora do ar-condicionado. Temos uma bomba Nichebola, um compressor de ar e uma foto com algumas nuvens. O que será que existe de comum entre essas imagens? Em todas as imagens observadas, existe um gás ou um vapor. E essa massa ela está ou em expansão ou em compressão, fazendo com que exista em certas situações uma força, um deslocamento, um trabalho sendo realizado. Ainda existe em algumas situações uma troca de energia, e essa troca de energia entendemos que é o calor. E também uma variação de temperatura. Essa massa gasosa ela pode estar sendo aquecida, resfriada, trocando energia. Bom, nesta videoaula nós iremos abordar esses fenômenos. Para entendermos como eles acontecem, precisamos abordar a energia interna de um gás ideal, precisamos também falar do trabalho de uma transformação gasosa, vamos enunciar a primeira lei da termodinâmica e vamos falar das transformações gasosas relacionadas à primeira lei da termodinâmica, certo? Vamos então para o conteúdo. Agora nós vamos determinar a energia interna para um gás ideal. Observe. Aqui nós temos um recipiente fechado com um gás dentro desse recipiente, um gás monatômico, um gás nobre, e uma temperatura inicial, um estado inicial para esse gás. O que é a temperatura, né? A temperatura é uma medida que está relacionada ao movimento dessas partículas que compõem o gás, a velocidade dessas partículas, certo? A energia cinética dessas partículas. A soma de todas essas energias nós chamamos de energia interna. Então, nós temos aqui uma energia interna inicial para esse gás, representado por U e I. U de energia interna, nós representamos pela letra U, e I de inicial, ok? Vamos aquecer essa amostra. Aquecendo o gás, fornecendo energia, nós iremos perceber que a temperatura irá aumentar, certo? Ao final desse aquecimento, eu terei então uma outra temperatura, uma temperatura mais elevada, que eu estou chamando agora de estado final. Então, tinha um estado inicial, houve o aquecimento, agora tem um estado final. O que essa maior temperatura representa? Representa uma maior velocidade das partículas que compõem esse gás, representa uma maior energia cinética, energia de movimentação das partículas que compõem esse gás. Em resumo, nós temos agora uma energia interna maior do que antes, né? Nós temos agora uma energia interna final, representada por UF, que é maior que a energia interna inicial, porque houve uma transferência de energia, né, da vizinhança para o sistema. No caso aqui, a vizinhança é onde está a chama, e o sistema é o gás. O gás aqui constitui o sistema, certo? Então, houve uma transferência de energia, aquecemos o gás então teve a sua energia interna aumentada. Como eu posso determinar essa energia interna? Seja no estado inicial, seja no estado final, eu posso determinar a energia interna por essa expressão. U de energia interna igual ao produto entre 3 meios. Esses 3 meios estão relacionados ao gás monatômico, faz parte da fórmula. N o número de mols, R a constante universal dos gases e T a temperatura na escala absoluta, temperatura na escala Kelvin. Então, U, a energia interna, é igual ao produto entre 3 meios, número de mols, constante universal dos gases e temperatura na escala absoluta. Ok? Essa constante universal dos gases, nós já estudamos ela em gases perfeitos, gases ideais. Nós usávamos outro valor, agora nós vamos usar 8,31 Joule por mol vezes Kelvin.
Por que essas 3 unidades de medida? Joule de energia interna, mol de número de mols e K da escala absoluta, né, da escala Kelvin. Lembrando, eu não posso usar a escala Celsius, não posso usar a escala Fahrenheit, eu tenho que usar a escala Kelvin, ok? Certo? Muito bem. Então, é assim que eu determino a energia interna para um estado de um gás ideal, tá? Porém, muitas vezes é mais interessante eu conhecer a variação de energia interna. É mais interessante eu descobrir o quanto a energia interna aumentou ou diminuiu. Bom, percebam que a energia interna é dependente do número de mols, é dependente da constante universal dos gases e da temperatura, certo? Só que como esse recipiente é fechado, o número de mols não pode mudar. O número de mols representa a quantidade de gás que está aqui dentro. Então, se o recipiente é fechado, o gás não pode sair, não pode entrar mais gás. Então, seja no estado inicial, seja no estado final, o número de mols vai ser o mesmo, não irá mudar. R, como o próprio nome diz, é uma constante, né? A constante universal dos gases, é um valor que não vai mudar. Então, a única variável que pode mudar aqui, que muda a energia interna, é a temperatura, certo? Então, a variação de energia interna depende de uma variação de temperatura. Olha só que legal. A temperatura não pode ser zero e nem pode ser negativa. Não pode ser zero porque é impossível chegar no 0 Kelvin. E não existe uma temperatura negativa na escala Kelvin. Então, todas as temperaturas na escala absoluta que nós podemos encontrar são positivas, ok? Porém, uma variação de temperatura pode ser negativa, porque se a temperatura aumenta, a variação é positiva. Mas se a temperatura diminui, a variação é negativa. Então, a variação de energia interna depende de uma variação de temperatura, podendo ser uma variação positiva ou uma variação negativa. Ok? Tranquilo? Entendido então sobre a energia interna? Vamos passar adiante então. Agora nós iremos determinar o trabalho realizado por uma transformação gasosa. Observe, nós temos aqui um recipiente, nesse recipiente nós temos um gás, esse gás está fechado, está preso dentro desse recipiente, mas esse êmbolo que prende o gás, ele é móvel, então esse êmbolo pode se mover. Temos uma temperatura inicial, um estado inicial, então esse é o nosso estado inicial, o gás preso dentro de um recipiente com êmbolo móvel, uma temperatura inicial. Vamos aquecer esse gás. Vamos fornecer calor e aquecer esse gás. O que a gente começa a perceber? Como o êmbolo é móvel, a maior agitação dessas partículas que compõem o gás, elas começam a empurrar as paredes do recipiente. A gente chama isso de pressão. Cada colisão dessas partículas contra as paredes do recipiente é uma pressão. Como o êmbolo é móvel, ele vai cedendo essa pressão. Então, ele pode subir, que é o que está representado aqui na imagem. Nós dizemos que ele sobe em função de uma força. Existe uma força que é aplicada nas paredes do recipiente, que é aplicada no êmbolo. Como as paredes não podem se mover, quem se move é o êmbolo, né? Esse êmbolo pode se mover, então ele acaba subindo. E assim chegamos a um estado final, onde nós temos uma maior agitação, uma maior velocidade, uma maior movimentação das partículas que compõem esse gás, consequentemente uma maior temperatura. Então nós temos 3 estados bem definidos aqui, o estado inicial, o estado final e a fase do aquecimento. Nós concluímos então que houve uma força que empurrou esse êmbolo, gerando um deslocamento. Se houve uma força que empurrou o êmbolo e gerou um deslocamento, podemos concluir que o gás realizou um trabalho. A questão é, como que a gente pode determinar o valor desse trabalho? Vamos lá, passamos adiante. Temos aqui então o estado inicial e o estado final. O estado inicial a uma temperatura menor, o estado final a uma temperatura maior. Aqui temos o volume inicial, que também é menor, aqui temos o volume final, que é maior também. O que acontece então? Nós temos aqui uma diferença de volumes, uma variação de volume. Tá? Essa variação de volume corresponde a esse deslocamento, a essa altura. Bom, posso calcular essa variação de volume? Sim, porque isso aqui é um sólido, é um cilindro. Nós temos aqui então que a variação do volume é igual à área
a área do êmbolo, que aqui no caso é um círculo, vezes essa altura. A altura é o deslocamento, esse êmbolo ao se deslocar gerou esse cilindro. Qual é o volume desse cilindro? A variação de volume, né, é igual a área vezes a altura, certo? Isso vai ser importante para nós. Bom, como eu falei para vocês, todas as colisões dessas partículas contra as paredes do recipiente é uma pressão, né? A pressão, lembra que é força por área. Só que será interessante para nós isolarmos a força. Como pressão é força por área, eu posso passar essa área multiplicando a pressão e a força, então, é igual a pressão vezes área. Então, como eu posso calcular o trabalho? Trabalho é força vezes o deslocamento, certo? Só que, perceba uma coisa, é difícil saber quem é a força aqui, o valor da força. É mais fácil eu saber quem é a pressão, eu tenho instrumentos para isso. Então eu posso substituir essa força por pressão vezes área. Tá? Esse deslocamento que houve do êmbolo é uma altura, correto? E é exatamente a altura desse espaço aqui, desse cilindro, que representa a variação de volume. Ora, então eu tenho aqui na fórmula área vezes altura. Área desse êmbolo, que é a área desse cilindro, vezes a altura, que é a altura desse cilindro. Então isso me indica a variação de volume. Essa multiplicação da área vezes a altura me dá a variação de volume. Logo eu posso substituir. Então, o trabalho, que é força vezes o deslocamento, que a gente utiliza lá na mecânica, né? Agora, para os gases, nós vamos fazer diferente. O trabalho que nós iremos determinar, ele depende de uma pressão, e essa pressão é constante, eu tenho aqui um único P, só cabe um valor de pressão, vezes a variação de volume obtida. Então, nós temos aqui a pressão, que é resultado das colisões dessas partículas com as paredes do recipiente, e a variação de volume está descrita aqui. A variação de volume é exatamente esse aumento que eu consigo perceber através do movimento do êmbolo, certo? Então, o trabalho é igual a uma pressão constante vezes a variação do volume, correto? Vamos lá, então. Podemos ter trabalho numa expansão gasosa. Aqui nesse caso, ó, o volume aumentou, o gás aqui ele representa o meu sistema, o gás é aquilo que eu estou estudando, ele está preso dentro desse recipiente, tudo que está ao redor do gás é a vizinhança, inclusive o recipiente, então nós temos aqui uma expansão desse gás, houve uma variação de volume, né? Então, nós temos aqui a variação positiva de volume, e isso indica um trabalho positivo. Então, na expansão, a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo, ok? Nessa situação, nós vemos o seguinte, o gás, o sistema, tá? Ele realiza trabalho sobre a vizinhança, ou seja, a força que o gás exerce nas paredes do recipiente acaba gerando um trabalho sobre a vizinhança. Correto? Tranquilo? Lembre que a vizinhança é tudo que está ao redor do gás. Tá? Agora, o gás também pode sofrer uma compressão. Nesse caso aqui, a gente percebe um volume inicial maior e um volume final menor. Houve uma compressão. Correto? Quando há uma compressão do gás, a variação de volume é negativa. Isso indica também um trabalho negativo. Então, o trabalho pode ser positivo na expansão e negativo na compressão, correto? Então, uma variação de volume negativa indica um trabalho negativo. Nesse caso, a gente diz que a vizinhança, aquilo que está ao redor do gás, exerceu trabalho sobre o gás, sobre o sistema, tá? Então, a vizinhança realiza trabalho sobre o gás, sobre o sistema, correto? O trabalho também pode ser obtido através do gráfico. Veja bem aqui, ó, nós temos um gráfico de pressão versus volume. Nesse caso aqui, a pressão é constante. Ó, então, nós temos aqui uma marcação para pressão, tá? E duas marcações para volume, certo? Volume 1 e volume 2 representam volume inicial e volume final, ok? Muito bem, eu posso calcular esse trabalho pela fórmula, porque aqui eu tenho um valor de pressão, posso colocar na fórmula,
e tenho aqui dois valores de volume. Posso calcular esses dois valores de volume e colocar na fórmula, certo? Mas percebam, essa área que está abaixo da linha que representa a transformação, essa linha a gente chama de curva, tá? Abaixo dessa curva, abaixo dessa linha, nós temos aqui uma área pintada, exatamente abaixo da transformação. Veja bem, essa área é um retângulo. E como que eu posso calcular a área desse retângulo? Pela base vezes a altura. E veja só, a altura é o próprio valor de pressão e a base é o próprio valor de variação de volume. Então, essa variação de volume indica esse comprimento aqui, que seria a base da figura, e essa pressão indica a altura dessa figura. Sendo assim, o trabalho também pode ser obtido pela área do gráfico. De qual gráfico? Do gráfico pressão versus volume. E somente a área abaixo da linha que representa a transformação, ok? Por que eu tenho essas duas barras aqui indicadas? Porque aqui está indicando que o módulo do trabalho é igual à área. Por que isso? Porque a área é sempre um valor positivo, concorda comigo? Porém, o trabalho pode ser negativo. Quando eu tenho uma expansão, que é esse caso que está representado aqui, o trabalho é positivo. Agora, se fosse o inverso aqui, se essa seta estivesse apontando para o outro lado, nós teríamos uma compressão. Se eu estivesse saindo desse volume maior e indo para o volume menor, eu teria uma compressão, e na compressão o trabalho é negativo. Correto? Veja bem, quando a pressão é constante, eu posso usar a fórmula, mas quando a pressão não for constante, eu não posso usar essa fórmula. Aí eu tenho que ir para um outro tipo de cálculo que não faz parte do ensino médio, é um cálculo de ensino superior, certo? Então aqui nós temos uma pressão variável, nós temos aqui uma pressão menor com o volume maior e nós temos no final aqui uma pressão maior com o volume menor, certo? Então aqui nessa transformação houve um aumento de pressão durante uma compressão, correto? Então a pressão aumentou durante uma compressão, algo bem comum de acontecer. Como que eu posso determinar esse trabalho? Apenas pela área do gráfico, correto? Aqui, ó, de novo, o módulo do trabalho é igual à área. Esse resultado dessa área aqui, que é um trapézio, esse resultado vai dar um número positivo, tá? Porém, esse trabalho leva o sinal negativo, porque aqui está representada uma compressão desse gás, certo? Tranquilo? Então, posso calcular o trabalho também pela área do gráfico pressão versus volume, certo? Agora vamos enunciar a primeira lei da termodinâmica aplicada às transformações gasosas. Observe, temos aqui, então, um estado inicial para um gás. Esse gás, então, possui uma energia interna inicial, dada por U1. Temos aqui a temperatura, certo? Esse gás sofre um aquecimento através de um recebimento de calor. A vizinhança aqui cede calor ao sistema, o sistema é o gás. E após esse aquecimento nós temos então um estado final. Percebemos no estado final que a temperatura é maior. Isso indica que nós temos uma energia interna maior também. Então nós temos aqui uma energia interna final, determinada por U2, e através dessa expansão que está representada aqui, nós temos a indicação de um trabalho. Então aqui nós temos três formas de energia. Nós temos a energia interna, nós temos o calor e nós temos aqui o trabalho, que é uma outra forma de energia. Então nós temos três formas de energia aqui. Esse gás tem energia interna inicial, tem energia interna final, recebeu calor e realizou o trabalho. Nós vamos então aplicar aqui neste exemplo o princípio da conservação da energia. Lembra, a energia total se conserva, certo? A energia não pode ser criada nem destruída. A energia pode ser transformada de uma forma em outra forma. Podemos enunciar a primeira lei da termodinâmica aplicada a essas transformações gasosas desta forma. A variação de energia interna de um sistema
é a resultante da diferença entre a quantidade de calor trocada com a vizinhança e o trabalho realizado no processo termodinâmico, ok? Dessa forma, podemos escrever a seguinte expressão: a variação de energia interna sofrida por esse gás é igual à quantidade de calor trocada por ele menos o trabalho realizado. A diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado, essa diferença é igual à variação da energia interna. Esta, então, a primeira lei da termodinâmica. Ela é fruto do princípio da conservação da energia. Falaremos agora das transformações gasosas, relacionando-as com a primeira lei da termodinâmica. Quais são as transformações gasosas? Transformação isobárica, quando a pressão permanece constante. Transformação isocórica, quando o volume permanece constante. Transformação isotérmica, quando não há variação de temperatura. E a transformação adiabática, quando o gás não troca calor com o meio externo. O gás não recebe calor do meio externo e não cede calor para o meio externo. Ok? Vamos então para as transformações. A transformação isobárica é aquela onde a pressão se mantém constante. Aqui no caso temos uma expansão isobárica. Percebam que o volume aumentou, que a temperatura aumentou, e aqui nós temos um gráfico representando essa transformação. A pressão se mantém constante enquanto o volume está aumentando. Vamos relacionar esta transformação com a primeira lei da termodinâmica. Perceba, a variação de volume é positiva, maior do que zero. Isso significa que o trabalho também será positivo, porque houve uma expansão. A variação de temperatura também é positiva, a temperatura aumentou. Isso indica uma variação de energia interna também positiva. E o calor trocado também é positivo, esse gás recebeu calor do meio externo. Como que essas variáveis se relacionam com a primeira lei da termodinâmica? Bom, a primeira lei, a variação da energia interna, é igual à diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado, permanece inalterada, nenhum desses termos foi zerado. Iremos perceber mais à frente que em algumas transformações alguns termos são cancelados. E se for uma compressão isobárica? Então teremos poucas alterações. Percebemos agora que o volume diminuiu, que a temperatura diminuiu e o gráfico que está representando o decréscimo de volume, né? Temos aqui o volume inicial maior, o volume final menor, enquanto a pressão se mantém constante. Neste caso, a variação de volume diminuiu, isso indica um trabalho negativo, a variação de temperatura também é negativa, isso indica uma variação de energia interna negativa também, e o calor trocado também é negativo. O que isso significa? Que houve uma liberação de calor do gás para o meio externo, tá bom? A primeira lei permanece inalterada. Vamos para a transformação isocórica. A transformação isocórica é aquela onde o volume se mantém constante. Nesse caso, temos um aquecimento do gás a volume constante. Percebemos aqui que houve um aumento de temperatura, consequentemente, como o volume não aumentou, deve haver um aumento de pressão. Então, aqui nesse gráfico pressão versus volume, temos um único valor para volume e dois valores para pressão, sendo que esses valores estão aumentando, né, de P1 para P2. Ok? Como que isso se relaciona com as outras variáveis? Variação de volume igual a zero. Não há variação de volume e não há trabalho. O trabalho é nulo. A variação de temperatura é positiva, maior do que zero. Isso indica que a variação de energia interna também é positiva. E o calor? O calor foi positivo, o calor foi recebido do meio exterior. O calor recebido que provocou esse aumento de pressão e esse aquecimento do gás. Como que isso se relaciona com a primeira lei? Bom, como não há trabalho, nós podemos cancelar o termo do trabalho na primeira lei da termodinâmica e ficamos apenas com variação da energia interna igual a calor. Mesmo valor numérico, mesmo sinal, ok? E se nós tivermos um resfriamento numa transformação isocórica? Pouca coisa vai mudar. A diferença agora é que a temperatura diminuiu, consequentemente a pressão também diminuiu. A variação de volume continua zero, o trabalho continua zero. A variação de temperatura agora é negativa, então isso indica uma variação de energia interna também negativa. E o calor trocado também é negativo.
Então agora houve liberação de calor para o meio externo. O gás perdeu energia, perdeu calor para o meio externo. A primeira lei continua assim como antes, tá? Na transformação isotérmica, a temperatura se mantém constante. Aqui nós temos, então, uma expansão isotérmica. Temos um volume inicial, um volume final. O volume final é maior, mas a temperatura se manteve a mesma. Para que isso possa acontecer, pressão e volume devem ser inversamente proporcionais. Então, nós tínhamos uma pressão maior com um volume menor, e agora nós temos uma pressão menor com um volume maior. Essa linha que está representada em vermelho é uma isoterma, representa um valor de temperatura. Nesse caso é o valor da temperatura dessa transformação. Bom, como que ficam as variáveis, né? A variação de volume agora é positiva, porque o volume aumentou, isso indica um trabalho positivo. A variação de temperatura é nula, então a variação de energia interna também é nula. Para isso acontecer, o gás tem que receber calor do meio externo. Então aqui nós temos uma quantidade de calor positiva. Como que essa transformação se relaciona com a primeira lei? Bom, como agora nós temos a variação de energia interna nula, nós podemos cancelar da primeira lei, da fórmula que representa a primeira lei, o termo da variação da energia interna. E ficamos apenas com trabalho igual a calor e vice-versa. Mesmo valor numérico, mesmo sinal. Ok? E se for uma compressão, o que muda? Muda muito pouco, muda o sentido da transformação, que agora nós temos um volume maior para um volume menor. Houve então um decréscimo de volume, o volume diminuiu de V1 para V2, porém houve um acréscimo de pressão, a pressão aumentou de P1 para P2. Tá? Temos aqui a isoterma representando essa transformação. A variação de volume agora ela é menor do que zero, é negativa. O trabalho também é menor do que zero, é negativo. A variação de temperatura é nula, então a variação de energia interna também é nula. E o calor agora é negativo. Por quê? Porque houve liberação de calor do gás para o meio exterior. A primeira lei continua assim como antes, na expansão, tá bom? Vamos agora para a transformação adiabática. Essa transformação é bastante importante, pessoal. Aqui nós temos o seguinte, nós temos um gás a um volume menor, o volume inicial menor, e aqui é um volume final maior. Porém, perceba que quando eu tenho o volume menor, a minha temperatura é maior, e quando o volume é maior, nós temos uma temperatura menor. Houve aqui uma expansão sem trocas de calor. A transformação adiabática é aquela onde o gás não troca calor com o meio exterior. O sistema não troca calor com a vizinhança. Lembra, o sistema é o gás e a vizinhança é tudo aquilo que o rodeia, tá bom? Então aqui nesse gráfico nós temos duas linhas em azul que representam isotermas, ou seja, cada linha aqui em azul representa uma única temperatura. E quando essas linhas estão mais afastadas dos eixos, do eixo da pressão e do eixo do volume, maior é a temperatura dessa transformação. Então aqui nós temos uma isoterma T2, uma isoterma T1, onde T2 é maior que T1. Essa linha em vermelho é a que representa a transformação adiabática. Ela vai de uma isoterma até outra isoterma, ok? Então aqui percebam que nós temos uma pressão P1 maior, uma pressão P2 menor. No ponto P1, no ponto inicial, nós temos o menor volume e no ponto P2 o maior volume, ok? Essa transformação, nós temos aqui a variação de volume maior do que zero, isso indica um trabalho positivo também, maior do que zero. Temos uma variação de temperatura menor do que zero, isso indica uma variação de energia interna menor do que zero. Como nós não temos o termo do calor, porque o calor é nulo, é zero, nós podemos cancelar e a primeira lei fica dessa forma. A variação da energia interna é igual a menos trabalho. Um é igual ao outro numericamente, porém os sinais são contrários. Quando a variação de energia interna é positiva, o trabalho é negativo e vice-versa, tá bom? Ok?
Bom, e o que ocorre numa compressão adiabática? Na compressão adiabática muda pouca coisa. Nós temos aqui agora um volume inicial maior, um volume final menor. Nós temos as temperaturas, a temperatura inicial é menor, a temperatura final é maior. E agora nós temos uma adiabática no sentido contrário à da expansão. Nós temos agora a adiabática partindo da temperatura menor, da temperatura T1, para a temperatura T2, que é a temperatura maior. Então aqui no ponto 1, ó, volume maior, pressão menor. No ponto 2, volume menor, pressão maior. Bom, já sabemos que na transformação adiabática o gás não troca calor com o meio externo, então a quantidade de calor trocada é zero, é nula. A variação de volume, neste caso, ela é negativa, porque o volume diminuiu, isso indica um trabalho negativo. E a variação de temperatura é positiva, isso indica uma variação de energia interna positiva. Assim como na expansão, a primeira lei a gente pode cancelar o termo do calor e a variação da energia interna será igual a menos o trabalho e vice-versa. Tá bom? Vamos fazer agora uma revisão dos conceitos abordados. A variação da energia interna de um gás ideal monoatômico pode ser dada pela seguinte expressão: ΔU é igual a 3 meios vezes nRT. N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e ΔT é a variação de temperatura, ok? Lembra, temperatura na escala Kelvin. Bom, se a temperatura aumenta, a energia interna também aumenta. Isso indica uma variação de energia interna positiva. Se a temperatura é constante, então a energia interna também é constante. Isso indica uma variação de energia interna nula. Se a temperatura diminui, a energia interna também diminui e isso indica uma variação de energia interna negativa. O trabalho de um gás, um trabalho numa transformação gasosa. Bom, se a pressão se mantiver constante, essa transformação é isobárica e eu posso usar a fórmula trabalho é igual a pressão vezes variação de volume. Porém, se a minha transformação não for isobárica, eu vou ter que usar o método do gráfico. Tá? Para pressões variáveis, eu vou ter que calcular o trabalho através da área do gráfico pressão versus volume. Certo? Se o volume aumenta, a variação de volume também aumenta, é positiva. Isso indica um trabalho positivo. Se o volume é constante, então a variação de volume é nula. Isso indica um trabalho nulo, um trabalho igual a zero. E se o volume diminui, a variação de volume ela é negativa, é menor do que zero. Isso indica um trabalho negativo. Tá? Trabalho positivo realizado pelo gás. Trabalho negativo realizado sobre o gás. Tá? Trabalho positivo é o gás que realiza trabalho sobre a vizinhança. E o trabalho negativo é a vizinhança que realiza trabalho sobre o gás. Ok? A primeira lei da termodinâmica é uma aplicação da lei da conservação da energia. A variação de energia interna de uma amostra de gás é igual à quantidade de calor trocado por esse gás menos o trabalho realizado, ok? Então aqui nós temos que a variação da energia interna é a diferença entre o calor trocado e o trabalho realizado. Se a variação da energia interna for positiva, for maior do que zero, isso indica que a temperatura aumenta. Se a variação de energia interna for igual a zero, isso indica uma temperatura constante, uma transformação isotérmica. E se a variação de energia interna for menor do que zero, isso indica que a temperatura diminui. Se a quantidade de calor trocada for positiva, isso indica um calor recebido pelo gás. Se a quantidade for nula, significa que a nossa transformação é adiabática, não houve trocas de calor entre o gás e a vizinhança. Se a quantidade de calor trocada for negativa, significa que esse calor foi cedido pelo gás. Por último, se o trabalho for positivo, significa que o volume está aumentando, o volume aumenta. Se o trabalho for nulo, não houve variação de volume, o volume permaneceu constante e a transformação então é uma isocórica. E se o trabalho for negativo, isso significa que o volume diminuiu, ok? Essa então é a nossa revisão. Na próxima videoaula, iremos abordar transformações reversíveis e irreversíveis, princípio da degradação da energia e entropia
e a segunda lei da termodinâmica. Obrigado pela paciência, obrigado por assistir e até a próxima videoaula. Tchau!